noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam depositadas nas nossas vidas nessa noite. É com muita alegria que nós estamos aqui novamente partilhando o pão vivo que desceu dos céus, que é a Palavra de Deus. E nessa noite nós vamos nos alimentar bem porque Deus ele preparou um banquete especial para que nós pudéssemos nutrir as nossas vidas espirituais e ter uma vida de alta performance aqui na Terra. Nessa noite nós vamos estar desfrutando daquilo que nos mantém de pé, daquilo que produz resultados nas nossas vidas. Nós esperamos às vezes muita coisa dos bens materiais, mas quando na verdade todas as coisas dependem das espirituais. E nessa noite não vai ser diferente. Nós nos alimentaremos da verdade e a verdade nos liberta. Antes de começarmos essa palestra, eu gostaria que você desse o teu like aí no vídeo e também se inscrevesse no canal, porque através desses dois mecanismos você vai potenciar esse vídeo para que outras pessoas também possam ouvir e desfrutar da Palavra de Deus. Então, começando nessa noite, eu quero que vocês abram comigo no livro de Mateus, no capítulo de número 22, versículo de número 36. É um versículo, é uma passagem na Bíblia bem conhecida, mas nós estaremos ali aprofundando e entendendo e compreendendo melhor o que o Senhor Jesus quer nos mostrar através dessa passagem. O fato da gente já ter lido várias vezes, isso não muda nada quando nós temos a revelação através do entendimento. Eu quero dizer para vocês que essa palavra entendimento, vocês devem guardá-la no coração, porque é o entendimento que produz a libertação. Por incrível que pareça, quando você entende e aquela palavra ela vai ter um valor especial no momento do entendimento, aí você pode ter certeza que barreiras dentro do teu ser, elas estão caindo por causa do entendimento. O entendimento é algo tão sério, é tão importante na vida de todo cristão, que o apóstolo Paulo diz assim: o Deus deste século cegou o entendimento de muitos, para que não lhes resplandecesse a luz do Evangelho. Então, quando o entendimento está adormecido, amortecido, as pessoas não têm a compreensão. E a falta da compreensão, ela fica faltando um suporte. É como se você não tivesse aonde firmar os teus pés. Então falta um suporte na tua vida, que é exatamente a falta do entendimento. Mas quando você entende profundamente nas Escrituras, aquilo vai criar em você uma estrutura capaz de desfazer e destruir as barreiras que você, às vezes, durante anos, tentou derrubá-las e não conseguiu. Quando a palavra de Deus ela entra de forma revelada através do nosso entendimento em Cristo, me faz lembrar daquela pesca maravilhosa. Eles estavam pescando no mesmo mar, com os mesmos barcos e os mesmos pescadores. Então eles ficaram a noite inteira e não pescaram nada. Quando eles encontram com o Senhor Jesus, ele diz o seguinte: lançai as redes mais profundo. E então Pedro disse para Jesus: olha, nós não pescamos nada, mas sob a tua palavra eu vou lançar as redes. E a pesca foi tão bem calculada que todos os barcos quase foram a pique, ou seja, foram colocados nos barcos uma carga máxima de peixes para serem trazidos à beira do mar.
Por quê? Porque teve a palavra, houve um entendimento em cima daquela palavra lançada. E quando nós compreendemos a palavra, quando nós temos entendimento, é assim. Aquilo que às vezes na vida inteira, a noite toda, você tentou pescar e não conseguiu, com entendimento e com a palavra lançada, você pode perfeitamente reverter aquele quadro que você viveu há tantos anos no fracasso. Pense nisso. O entendimento é o segredo de muitas coisas. Então nós vamos começar a ler aqui o versículo de número 36. Versículo de número 36. Está dizendo assim, ó, Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Aí no versículo de número 37 o Senhor Jesus responde, asseverou-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua inteligência. Versículo de número 38. Este é o primeiro e o maior dos mandamentos. O segundo é semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. A estes dois mandamentos estão sujeitos toda a lei e os profetas. Aqui Deus está nos mostrando a importância de dois mandamentos na tua lei. E esses mandamentos, se eles não estiverem dentro de nós, ocupando o seu devido lugar de honra e de glória dentro dos nossos corações, nós não obteremos resultados positivos. Em primeiro lugar, amar a Deus acima de todas as coisas significa que você não vai colocar nada acima da sua palavra, acima dos teus mandamentos. Por exemplo, Saul, ele foi considerado um homem obstinado. Por quê? Porque ele idolatrou o seu propósito, o seu ideal, acima da lei de Deus. Já no Novo Testamento, nós podemos observar a mesma atitude fracassada ali nos escribas e fariseus. Quando eles disseram assim para os discípulos, falando com o mestre, disse, mestre, os teus discípulos não lavam as mãos antes de comer, conforme diz as tradições. Aí o Senhor Jesus respondeu àqueles fariseus, e vocês invalidam os mandamentos de Deus com as vossas tradições. Isso é obstinação e idolatria. Eles colocam uma tradição, ou seja, um costume, algo que foi praticado por meio da repetição durante gerações inteiras. E essa prática foi dando crescimento àquele comportamento que não traz um retorno positivo, e as pessoas continuaram dando sequência, a tal ponto que os mandamentos de Deus perderam a validade e as tradições ficaram acima. Então, na verdade, o primeiro mandamento já não estava mais sendo observado pelos escribas e fariseus, porque eles deixaram de lado o primeiro mandamento e colocaram as suas tradições, os seus objetivos, os seus ideais acima das leis do Senhor nosso Deus. E quando isso acontece, aquele que pratica as tradições acima da palavra de Deus, ele tem uma tendência a perder tudo, porque ele fica condenado diante de Deus. Então nós podemos observar que logo depois, segundo os manuscritos de Flávio Joséfo, então nós podemos observar que Jerusalém foi destruída. Porque se você observar o comportamento daquele povo, eles começaram a se rebelar, que não era para fazer, contra o Império Romano. E ali eles foram colocando seus ideais à frente, sempre fazendo a vontade deles e deixando as leis de Deus, a tal ponto que o Senhor Jesus revelou aos seus discípulos, quando eles estavam indo para Jerusalém,
Eles olharam aqueles prédios, aquelas pedras lavradas com perfeição, eles estavam dizendo, olha como foi bem feito isso aqui. E o Senhor Jesus disse, olha, de tudo isso que vocês estão vendo não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ele estava falando exatamente isso. Era o retorno que aqueles homens, que aquela geração iria colher mais à frente. Porque eles estavam sendo um povo rebelde, um povo que colocava os seus ideais, as suas vontades acima da lei de Deus. Ou seja, violação de conduta. Isso não pode acontecer porque você anula totalmente o envolvimento com o Criador, porque não existe a obediência, não existe o alinhamento com as suas leis. E quando, na verdade, os seus mandamentos não são penosos, eles não são pesados. Se porventura você frequentou algum ministério muitos anos atrás e você percebia que colocava um peso nas suas costas, saiba que aquilo você deve esquecer. Não vos lembreis das coisas passadas. Eis que faço novas todas as coisas, diz o Senhor. Aquilo que você sofreu, talvez há muitos anos, você ficou debaixo de um jugo religioso, talvez você frequentou alguma igreja que não tinha visão, e hoje você está aí numa igreja abençoada, mas aquela carga que você sofreu lá te marcou. Então está na hora de você deixar aquilo e se entregar à palavra de Deus. Porque a proposta do Senhor Jesus não é colocar peso, é pelo contrário, é tirar peso. Por isso ele diz, olha pessoal, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então é alívio, não é carga. Carga é peso. E o peso quem coloca são os religiosos, esses que valorizam as suas tradições, os seus trejeitos, as suas doutrinas sem fundamento nas Escrituras e colocam nas costas do povo. E o povo começa a gemer, e o povo não tem mais alegria, não tem mais prazer em estar no meio de uma congregação. Então, esses mandamentos, essas tradições, essas religiosidades, vocês devem esquecer. Vocês devem viver agora o momento, o presente. Eu estou em um ministério abençoado, graças a Deus. Agora aqui eu sou amado, eu sou amada. Então continue dando valor a isso. Esqueça, lance no mar do esquecimento tudo aquilo que você sofreu no passado. Porque enquanto você carregar aquilo lá, você nunca vai experimentar um novo, porque você ainda está no vinho velho. Você ainda é um odre velho, então você não pode receber vinho novo. E as tradições são assim, elas ocupam a posição do Criador e anulam os mandamentos. Isso nós devemos observar e praticar aquilo que é santo, aquilo que é justo, aquilo que é puro, aquilo que é de boa fama. Nós precisamos nos fundamentar nas Escrituras e esquecer aquilo que um dia trouxe frustração às nossas vidas. E o Senhor Jesus ele estava então ensinando o posicionamento dentro dos nossos corações em relação ao Criador. Então, o lugar de Deus tem que ser o primeiro. Por que o primeiro? É porque Ele tem um caminho excelente, leis maravilhosas que nos conduzem a uma vida abundante e uma vida de felicidade e alegria. Ainda que nós estejamos nesse mundo cheio de más notícias, muitas confusões, mas eu quero dizer que é possível você viver a sua paz interior. É possível porque está escrito, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. A paz do mundo é momentânea, a paz do mundo são festinhas, são comemorações fúteis, são bebedeiras e prostituição. Então essa paz ela pode até trazer um determinado prazer momentâneo, mas depois vem a frustração, vem a depressão, vem várias coisas ruins por detrás disso. Mas no reino de Deus você obtém uma paz interior que é conhecida como a
paz que excede a todo entendimento. E essa paz, quando ela está dentro do seu ser, você se sente bem, ainda que o mundo esteja ruim, porque você sabe que você vive em uma atmosfera diferenciada. Você sabe que a tua vida é uma vida abundante. Você sabe que o teu sustento está garantido, ainda que você esteja habitando em uma terra árida, porque você está aliançado com o Criador. E o Criador, ele é mais do que suficiente para criar qualquer coisa que imaginamos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós. O Senhor Deus, ele não tem problema nenhum. Essa crise no planeta Terra, ela é algo ínfimo aos olhos de Deus. Nós não temos que apresentar problemas para Deus. Nós somos a solução em Deus. Às vezes nós pedimos muito e comandamos menos. Nós precisamos determinar, nós precisamos fazer como Deus faz. Nós precisamos imitar o Criador e dizer: a palavra que sai da minha boca não voltará vazia, até se cumprir tudo aquilo para a qual foi designada. Essa é uma característica de Deus e nós somos a sua imagem e semelhança. Quando você está em Deus, o que você determinar vai acontecer. É só você observar a vida dos profetas. É só você observar a vida de Elias e de Eliseu, por exemplo. São dois exemplos maravilhosos que nós podemos buscar e podemos copiar com maior prazer aquela conduta, porque foi uma conduta de excelência. O que eles anunciavam acontecia. Se vai chover, vai chover. Se eles dissessem: agora vai haver uma estiagem, vai haver uma estiagem, porque eles estão agindo semelhante ao Criador. Mas isso só acontece quando nós amamos as suas leis e colocamos as coisas de Deus acima de tudo. Isso traz um prazer, um regozijo à nossa alma e nos tira da escravidão. Muito pelo contrário, existem pessoas que têm medo, falam: não quero ficar com aquele negócio da Bíblia que eu vou ficar todo preso. Muito pelo contrário, quando você se aliança e você envolve com os seus ensinamentos, pelo contrário, aí você se liberta, você fica livre, você vai ter condições de ser feliz. Você vai ter uma vida abundante. E fora de Jesus você não tem vida abundante, porque Ele mesmo nos ensinou que se do céu não for dado, o homem não receberá coisa alguma. E eu quero dizer também que dinheiro só não traz felicidade. Tem muitas pessoas que têm muito dinheiro, e muitas com muito dinheiro já se suicidaram, usaram drogas terríveis, entraram em overdose e perderam a vida. Então o dinheiro só em si não traz felicidade. É necessário que você tenha uma aliança com Deus eterno. Porque quando você se torna filho, você é amado pelo Pai. E quando o Pai te ama, Ele vai radiar sobre a sua vida a tua luz. E a tua luz vai trazer a paz que excede a todo entendimento. E você vai ser feliz para viver nesta terra. E além de poder ajudar aqueles que estão encarcerados nas trevas. Então você também vai poder libertar os cativos e oprimidos. E você vai poder ter uma vida livre. Se você quiser fazer uma viagem, você tem certeza que hoje você vai entrar no teu carro e vai chegar no destino, porque o Senhor acampa os teus anjos ao redor daqueles que o temem e os livra. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Por isso que é muito compensador viver dentro da lei. Você tem segurança, abundância e felicidade. Então você tem que abraçar essa oportunidade. Abraçar porque Deus está nos chamando, está nos convidando a recrearmos na sua atmosfera santa, onde nós teremos a verdadeira comunhão, a verdadeira alegria, o verdadeiro partilhar do pão. É muito bom estar com pessoas envolvidas com o Espírito Santo. É uma alegria quando nos encontramos e compartilhamos experiências e temos sempre boas notícias para contar uns aos outros. Isso é magnífico, mas quando se está na religião só se conta tristeza, lamúria, angústia. Aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Por quê? Porque o posicionamento religioso não oferece
a resistência devida para as trevas. Eu vou dizer aqui em uma linguagem bem simples, mas se você vai entender. Você precisa se transformar na tormenta dos demônios, assim como o Senhor Jesus. Quando ele entrou na terra dos Gadarenos, imediatamente os demônios se prostraram: ó, Filho do Deus vivo, por que viestes nos atormentar antes do tempo? Você tem que ser igual a ele. Quando você entra num ambiente que tem demônios, eles têm que ficar atormentados. Você fica parecendo o inferno deles. No bom sentido, claro. Então significa que quando você atormenta os demônios, significa que você é uma ofensiva nobre contra o mal. Você é a nobreza cristã. Então saiba disso, abraça a lei, viva a lei de Deus. Porque quando você fizer isso, com certeza as trevas fugirão de ti. Por um caminho se levantaram contra ti, por 7 fugirão de ti. Então coloque Deus em primeiro lugar no teu coração. Não coloca nada acima. Deus é o seu caminho. Ele é o seu tudo. Você tem que abraçar a oportunidade. Você tem que amá-lo, zelando das suas leis, tendo prazer em cumprir aquilo que está escrito. E lembre-se que os mandamentos de Deus não são penosos, tá? Tudo que a gente faz com Deus é leve. Ele não nos cobra uma escravidão. Muito pelo contrário, nos dá a liberdade. Nós podemos ajudar as pessoas, nós podemos ter lazer, podemos nos divertir de forma sadia. Nós temos uma vida completa, uma vida saudável. As trevas não, elas encarceram, elas aprisionam, elas cativam aquelas vidas para levá-los à desgraça. Quantas pessoas saíram para pular o carnaval e não voltaram para casa, né? Quantas pessoas foram para o litoral ali achando que ia aproveitar o máximo e no meio do caminho a morte súbita os atingiu. Então nós temos que entender que somente aquele que tem a proteção de Deus é aquele que tem a garantia de chegar no destino desejado. Guarda isso que eu estou te falando no coração. Então não coloque nada acima da lei de Deus. Aqui está a suprema palavra de Deus, a Bíblia. Então zele por ela, analise, estude com calma, nada com correria. Esqueça a forma errônea que lhe ensinaram as Escrituras no passado, tá? Veja a interpretação verdadeira dos versículos, analise o contexto. Então, aprenda com os teus pastores, porque eles têm qualidade espiritual para lhe ensinarem. E depois Jesus falou de um segundo mandamento. Ele diz assim: o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando Jesus disse para amar o nosso próximo como a nós mesmos, Ele está dizendo para você se colocar no lugar das pessoas. Às vezes a gente vê pessoas trabalhando ali no sinal de trânsito, vendendo balinha porque perderam o emprego. Estão ali lutando para levar o pão de cada dia para a tua casa. Aí se coloque no lugar dele. Se você estivesse ali vendendo balinhas, ali naquele calor ou naquele frio intenso, ou às vezes até na chuva, como que você gostaria que as pessoas reagissem com você? Eu gostaria que eles comprassem aquilo que eu estivesse vendendo e que eu pudesse então ter o dinheiro nas mãos e voltasse com uma quantia abençoada e pudesse levar o pão para a minha casa. Então você vai ajudar aquela pessoa do jeito que você gostaria de ser ajudado, sempre se colocando no lugar das pessoas. Por que isso é tão importante assim? Eu vou explicar agora que nós vamos entrar no profundo e no escondido.
Ele está dizendo aqui o seguinte: a estes 2 mandamentos estão sujeitos toda lei e os profetas. Em outras versões diz assim: destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Significa que se esses 2 mandamentos aqui, eles não estiverem no devido lugar dentro dos nossos corações, toda a lei não vai fazer sentido algum. Por exemplo, quem ama o teu próximo não vai cobiçar o que ele tem. Por quê? Porque ele tem amor ao próximo. Então, quando não se tem amor ao próximo, aí entra cobiça, entra falso testemunho, entra um monte de coisas, porque não existe amor ao próximo e muito menos amor a Deus acima de todas as coisas. Esses 2 mandamentos, eles estão tão bem posicionados que se nós dermos a devida atenção para esses 2 mandamentos, nós perceberemos que a nossa vida vai destravar. Ela vai começar a fluir, porque houve um alinhamento com as leis do Criador. Quando isso ocorre, gera um retorno positivo para as nossas vidas. Não adianta nós ficarmos correndo, buscando soluções, fazendo talvez campanhas religiosas, sem ter esses 2 mandamentos no devido lugar dentro dos nossos corações. Não adianta, porque nada flui se o principal não estiver no lugar certo. Então, quando nós praticamos esses 2 mandamentos, o que acontece? Vai acontecer algo que está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo de número 28, que diz assim: estas bênçãos te seguirão e te alcançarão. Mas como que isso acontece? Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, que hoje te ordena, e cumprir os teus mandamentos. Quando você começa a valorizar o amor, quando você começa a valorizar o próximo, quando você começa a se importar com os outros, sabe o que está acontecendo? Você está indiretamente se importando com você mesmo. Quando você começa a se preocupar com os outros, porque tem momento nas nossas vidas, quando nós estamos fora da posição, a gente fala: não, estou cheio de problema, não vou ajudar ninguém, eu vou cuidar dos meus problemas. Depois que eu resolver o meu, eu vou resolver dos outros. Aí o que acontece? Você nunca resolve o teu e muito menos os dos outros. Nós precisamos começar a se preocupar com o próximo. Então colocamos a lei de Deus em evidência. Significa que eu amo a Deus e tudo que está escrito. Eu vou servir, eu vou seguir. É lógico que você vai errar. Mas errar é humano. Por isso ele perdoa. Então não tenha medo de errar. O único que não erra é aquele que não faz nada. Mas tem um detalhe: ele já está errado de não fazer nada. Então, nós precisamos praticar, ainda que nós venhamos a cometer falhas. Reconhecemos, pedimos perdão e continuamos. Então, quando nós começamos a se preocupar com os outros, se preocupar com aquele mendigo, se ele comeu alguma coisa, se preocupar com aquela pessoa que está ali passando dificuldade, pedindo ajuda no sinal, começar a se preocupar com as pessoas. Eu estou dando alguns exemplos, mas quando nós nos preocupamos com os outros, nós provocamos um retorno em nosso favor por parte do Criador. E isso é algo tão lindo, tão maravilhoso, que nós começamos a ver o retorno do nosso amor a Deus. O retorno do nosso amor ao próximo. Você vai começar a se sentir bem melhor. Você vai começar a sentir alegria que talvez você não sente tem muitos anos. Sabe essa coisa ruim, esse clima pesado que às vezes a gente vive nele?
é porque está faltando amar ao próximo. Eu sei que às vezes a vida está tão ruim, você vai falar, do jeito que eu estou, não aguento nem olhar para ninguém. Mas se você fizer um esforço e começar a ajudar, na hora que você romper, você vai começar a perceber o fluir de Deus em seu favor. Mas não pode parar. Essa roda não pode parar de girar. Você tem que manter ela sempre girando, porque isso não é, eu plantei um pouco ali, agora tá bom, eu vou parar. Não, não funciona assim. É um posicionamento de amor dentro do seu coração, que você decide fazer isso a vida toda. Eu vou continuar fazendo isso até Jesus voltar. Então, você vai amando, se preocupando com os outros, ajudando, de forma leve e suave. Você vai fazendo isso. Quando você vê, a sua vida tomou um outro rumo, tomou uma outra direção. Os irmãos da nossa igreja que aprenderam a fazer isso, eles estão sempre testemunhando, falando assim, olha, a minha vida mudou, não falta nada para mim, eu me sinto bem melhor, eu me sinto mais feliz. As pessoas começam a crescer simplesmente por amarem o próximo como a ti mesmo. Então, pensa nisso, porque é um mandamento simples. Quando você olha assim, não dá nem vontade às vezes de estudá-lo, porque não tem uma profundidade, não vai falar de mistérios profundos, não, muito pelo contrário, ele é tão simples de fazer, só não é fácil. Nós precisamos romper. É simples, mas não é fácil. Por quê? Porque na hora que você vai, aquela religiosidade que ficou no seu subconsciente gera às vezes uma sensação ruim querendo te travar, mas você tem que romper, porque na hora que romper, essa dificuldade, essa barreira, esse isolamento que às vezes nos cerca, quando nós rompemos isso, aí o fluir de Deus vem dentro de nós e a paz que excede a todo entendimento começa a reinar. Você fica feliz o tempo todo, não tem explicação, o tempo todo você é feliz, você começa a mudar ambientes. Você chega no trabalho, começa a perceber que os seus companheiros de trabalho, eles vão desfrutar da sua presença porque eles se sentem bem ao teu lado. Começa a mudar tudo. E você começa então a perceber que rios de água viva está fluindo no seu interior, porque você crê em Cristo conforme diz as Escrituras. Por isso que ele falou isso. Ele diz, olha, se alguém crê em mim, conforme diz as Escrituras, rios de água viva fluirão no seu interior. Então eu quero dizer para você, eu tenho vivido dias muito felizes. Dias que eu estou sempre me alegrando. Eu não dou muita atenção para os problemas, eles se desmancham, eles se dissolvem, eles se resolvem. Mas eu sempre estou atento ao próximo, eu estou sempre olhando para mim. Puxa vida, eu posso ajudar mais. Já tem um tempo que eu não ajudo ninguém, eu não posso deixar isso acontecer. Você está sempre atento à necessidade dos outros. Tem um segredo tão grande aí, por isso que eu estou falando tanto nisso, porque eu quero ouvir você dizer assim, olha, eu fiz, realmente minha vida mudou. Porque o amor muda tudo. O amor muda tudo. Por isso o apóstolo Paulo, ele foi tão enfático quando ele disse, olha, ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado, ainda que eu dê tudo que eu tenho aos pobres, se não foi por amor, nada adiantou. Percebe-se que nada faz sentido. Então invista. O maior investimento de qualquer ser humano é o amor. E eu vou dizer algo mais interessante. Existem empresários e empresários. Os maiores empresários, aqueles que tiveram uma empresa que é uma potência, eles destinavam verbas para instituições de caridade, sempre destinando uma quantia pensando nos outros, e eles pagavam o melhor salário. Por isso que eles se tornaram
grandes impérios no mundo dos empresários? Por que muitos têm uma empresa e o negócio dele é minguado, não vai? Você vai ver, a pessoa é avarenta, não gosta de pagar, paga o salário dos funcionários atrasado, começa a fazer caso picuinha, qualquer coisa, aí quer crescer, quer prosperar. Não, eu vou montar a maior estratégia de marketing, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Olha, nunca vai conseguir nada, porque ninguém pode burlar a lei de Deus. Ninguém vai conseguir viver uma vida abundante sem amor. É impossível. Pode até parecer por um período de tempo, mas de repente vem um golpe, vem uma quebradeira, vem um problema, porque não estão alicerçados na rocha. Por isso que o Senhor Jesus ele deixou também aquela parábola, que o homem sensato é aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é semelhante ao homem que construiu a tua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, as tempestades, e aquilo tudo bateu sobre aquela casa e ela não aconteceu nada. Por quê? Porque ele está firme em algo que é indestrutível, que é a palavra de Deus. Ele fala com tanta tranquilidade, ele vai passar céus e terra, mas minha palavra não passa. Então nós temos que entender por que ele está dizendo isso. Por que Jesus está sendo tão enfático em cima da palavra dele? Porque ele é Deus, ele sabe o que faz. Ninguém está acima dele. Então não perca o seu tempo tentando burlar a palavra de Deus, porque você não vai chegar em lugar algum. Destine quantidade de ajuda, seja em alimentos, em roupas, em dinheiro, mas destine aos pobres, se importe com os outros. Porque lá no livro de Isaías, eu já li isso para vocês em várias palestras, diz o seguinte, que quando você fizer isso, der abrigo ao desabrigado, der roupa àquele que está nu, alimento ao faminto, a tua justiça brilhará como a alva. E você, antes que você termine o seu pedido, Deus já vai te responder. Então você precisa viver isso. Você precisa viver essa vida abundante, esta vida poderosa. E aqui também nós temos um versículo que ele está ligado a esses mandamentos, que é o versículo que eu digo que é o princípio do espelhamento. Preste bastante atenção, ele está aqui em Mateus capítulo 7, versículo de número 12. 7, versículo de número 12. Olha o que está escrito. Portanto, tudo quanto quereis que as pessoas vos façam, assim fazei-o vós também a elas, pois esta é a lei e os profetas. Então, quantas vezes a gente quer que, eu quero que as pessoas me amem, eu quero que as pessoas sejam diferentes comigo, eu quero que as pessoas me ajudem, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Faça você primeiro. Faça do jeitinho que você quer que façam com vocês. Porque do jeito que você fizer a eles, você vai provocar um retorno igualzinho na sua vida. Então, a lei do espelhamento também é algo maravilhoso. E ele está dizendo, esta é a lei e os profetas. Então, ou seja, isso aqui é um resumo, é a suma, é o extrato da lei e dos profetas. É algo fino, é algo valioso, é algo que você deve guardar com muito carinho no seu coração. Trate bem as pessoas. Mas tem gente que é estranho e tal. Faça sem esperar nada em troca. Já toda vez que você for ajudar, você fala assim, não quero nem saber de retorno, não quero nem pensar nisso. Ainda que eu encontre com essa pessoa um dia e eu preciso de um favor dela, e ela não vai nem lembrar o que eu fiz para ela, ainda que essa pessoa me trate mal, não, o que eu fiz está feito. Eu cumpri a lei. A minha parte se foi. Se alguém não foi grato ao que você fez por ela, se alguém lhe virou o rosto, seja o que for e seja como for, o que é mais importante é que a tua parte foi feita. E quando a tua parte é feita,
minha irmã e meu irmão, você pode ter certeza que a tua vida vai ser abundante, vai ser leve e vai ser agradável, porque você está alinhado com a vontade de Deus. Isso não é religiosidade, porque muitas pessoas acham que ficar de segunda a segunda dentro da igreja e ali aquele negócio cansativo e fica lá de joelhos o tempo todo e aquela coisa toda, acha que vai resolver o problema, quando na verdade você precisa praticar o amor, você precisa conviver com pessoas, você precisa se relacionar, você precisa sair da toca, você precisa ver pessoas, sentir o que elas sentem e praticar ali o amor altruísta, porque é esse amor é que vai lhe dar o retorno que você quer. É esse amor que vai lhe dar tudo aquilo que você espera. Este amor é que vai trazer a realização dos teus sonhos. Continuando aqui, eu quero lembrar aqui de um ensinamento daquele filósofo americano que eu sempre falo dele, que é o Napoleão Hill. Ele diz assim: existe uma premiação adequada para cada virtude e uma punição apropriada para cada pecado que um homem comete. A premiação e a punição são efeitos sobre os quais nenhum homem tem controle, pois sobrevêm a ele voluntariamente. Então, veja bem, o universo já está configurado a reagir àquilo que nós somos. Então, para cada erro, para cada violação de conduta que a pessoa comete, ali vai ter então um retorno desagradável, um retorno doloroso para aquela pessoa. E para cada passo positivo, para cada coisa boa que a pessoa faz, já tem a premiação separada. Isso tudo já está previsto na lei de Deus através do retorno que Ele proporciona no teu universo. Então, nós temos que entender que esse homem que estudou durante anos o comportamento humano, o comportamento de pessoas bem-sucedidas e pessoas que não eram bem-sucedidas, ele percebeu que tudo que eles faziam tinha um retorno, tinha algo que voltava para eles. Por quê? Porque nada fica impune, não existe impunidade. Você vê, às vezes a pessoa pratica roubo, estelionatário, faz aquele monte de coisa, mas um dia chega a hora, e quando chega a hora, não tem para onde fugir, porque Deus é justo. E algo também que eu quero compartilhar com os irmãos é exatamente aqui no livro de Gálatas. Paulo escreveu aos Gálatas no capítulo 6, versículo de número 7. Isso aqui é algo que você deve analisar com muita cautela, preste bem atenção. Diz assim: não vos enganeis, ou seja, não se engane, não perca o teu tempo, preste atenção, não vos enganeis. Deus não se permite zombar. Portanto, tudo que o ser humano semear, isto também colherá. Entenda o seguinte, faz de conta que a tua vida, nós vamos criar uma metáfora, tá? Uma ilustração como exemplo. Faz de conta que a tua vida é um grande terreno. Sabe aqueles terrenos são planos assim, que passa o arado e fica aquele friso na terra, e ali eles começam então a plantar e aquilo vai nascendo e você vê tudo, aquela sequência ali, tudo certinho. Se é café, aquele monte de pés de café, né? Se é milho, então enfim, o que eles plantam, eles vão colher. A nossa vida é a mesma coisa. Por isso que o Senhor Jesus usa muito o plantio como uma metáfora, porque é muito bom de entender. O que eu vou colocar nesse terreno? Você tem que pensar que o que você quer viver, o que você quer para o seu ser, essa semente você coloca lá. E coloca abundante, entendeu? Contrate logo uma turma para fazer o plantio, ou seja, plante em abundância aquilo que você quer. Porque olha, muitas pessoas, infelizmente, elas plantaram traição. Infelizmente, elas plantaram divisão. Plantaram idolatria, falsidade, religiosidade, hipocrisia, obstinação,
E essas sementes foram colocadas, depois ela começa a nascer. E quando essas sementes nascem, aquela pessoa que plantou, ela vai ter que colher. Ela é obrigada a colher. Por isso, grave bem o que eu vou lhe dizer. Você pode escolher à vontade o que plantar. Isso aí você pode escolher. Faz parte do seu livre-arbítrio. Mas você não pode escolher o que você vai colher. Porque você vai colher exatamente aquilo que você plantou. Pense nisso. Pense nisso, porque é uma metáfora muito inteligente e é algo profundo que nós temos que observar muito, porque se nós não queremos sofrer, queremos viver dias felizes, né? Diz a Bíblia o seguinte: queremos viver dias felizes, então refreie sua língua de falar enganosamente, né? Então, são conselhos, né? Quantos através da língua dividiram igrejas, destruíram amizades, separaram irmãos? Quantos fizeram isso? Eu já vi pessoas fazerem isso. E olha, o fim é muito triste. E eu vi o fim, a pessoa sendo ali destruída por enfermidades, tá? E eu fiquei pensando, puxa vida, se ela tivesse agido diferente, ela não precisaria estar colhendo essa colheita tão dolorosa. Doenças que são para a medicina incuráveis, a pessoa ali vivendo aquilo e sabendo que vai ter um fim triste e às vezes nem assim se arrependem. Eu já vi muito isso. Então, olha, plante aquilo que você quer colher, porque quando você planta o que você quer colher, olha, vou dizer algo maravilhoso, você vai ter uma vida muito abençoada e muito feliz. Eu quero também compartilhar aqui no Novo Testamento Lucas 6,38. Isso aqui você deve meditar no que eu vou te falar, mas medita de forma profunda, porque a gente lê correndo. Não, isso aí eu já vi. Isso aí eu já entendi. Não entendeu, porque senão estaria vivendo. Não entendeu o valor de viver isso aqui. Compreendem? Olha, diz assim Lucas 6,38. Dai sempre. Então, é para a gente doar sempre ou um determinado tempo. Lembra que eu falei, essa roda não pode parar de girar. Isso que eu estou falando, eu não estou tirando aqui da minha cabeça, né? Eu estou tirando das escrituras, entendeu? Eu não tenho direitos autorais nessa informação, a autoria é de Cristo. Ele diz, olha, dai sempre, e recebereis sobre o vosso colo uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Generosamente vos darão. Portanto, a medida que usares para medir o teu próximo, essa mesma medida será usada para vos medir. Olha, está tão bem explicado, esse versículo é uma delícia. Eu amo esse versículo. Eu amo esse versículo porque nós temos que enxergar a oportunidade de amarmos o próximo e de saber que, amando o próximo, seremos amados pelo nosso Pai. Então, dai sempre. Essa roda tem que estar girando. O amor altruísta, ele não pode parar. Amor altruísta não fica esperando nada em troca, não. Ok? Então, essa roda vai girar. Vai girar. E nós vamos estar sempre doando, sempre praticando o amor altruísta. Aí diz assim, recebereis sobre o vosso colo uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Esse recalcado, sacudido e transbordante é porque eles pegaram ali um exemplo, uma metáfora da época, que eles tinham uma espécie de vamos dizer assim, como se fosse aquele saco de milho, que é grande, né? Então, ali a pessoa pega e compacta aquela medida, coloca mais, dá uma sacudida, e aquele negócio vem transbordando até em cima, ele aperta mais, então sai dali com uma saca próspera de milho, por exemplo, né? Então isso é a forma metafórica que o Criador está dizendo, olha, tudo seu vai ser abundante, não vai te faltar nada, tá?
vai te faltar nada, você vai ter tudo, você vai ter de tudo. Não fica preocupado com isso. Simplesmente mantenha a roda do amor girando. Essa roda não pode parar. Quando ela parar, você morreu. Entende? O amor é tudo, é o poder supremo. Presta atenção, o Deus que nós servimos, o que ele é? Eu não sei explicar Deus, está muito simples, ele é amor. Mas ele não é fogo consumidor? Fogo consumidor faz parte do amor. Por quê? Não pode deixar o reino virar uma baderna. Imagina, todo mundo fazendo o que quer, isso ia virar um inferno. Então, por isso, no amor existe a justiça, no amor existe o fogo consumidor, porque tem que consumir o mal, precisa manter a ordem. Então, tudo isso está no amor. Amor não é ser bobo. Amor é ser justo, equilibrado e saber fazer a coisa certa, no lugar certo e da forma certa. Então nós temos que entender que o amor ele se decompõe em vários poderes. Ele não é, a gente pensa, não, amar é só ficar dando presente para os outros. Não, não estou dizendo isso. Amor é ser justo. Então, nós temos que entender bem o que é amor. E Deus é amor. Deus é amor. Então, à medida em que nós estamos usando para medir o próximo, essa mesma será usada para nos medir. Então eu quero dizer algo para você tomar cuidado. Sabe quando você tem um dinheiro no bolso, de repente, eu vou dar um exemplo aqui, eu vou criar um valor, só como exemplo, eu não estou falando para você dar isso não, porque isso é uma coisa íntima sua com o nosso Deus. Isso ninguém tem direito de se meter, tá? Mas eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você tem ali no bolso várias notas e tem a nota de 10 reais, é a menor. Aí você vê alguém que está pedindo, fala, eu estou com fome, eu gostaria de comer um sanduíche, ou coisa, você pode me ajudar e tal. Você tem os 10 reais ali, né? Aí você pega e fala assim, não vou dar 10 reais, não, porque 10 reais é muito. Então, quando tiver R$1, 50 centavos, eu vou dando, ele vai juntando com um dos outros e depois ele consegue comer. Quando você diz que é muito, você está dizendo para o seu intelecto também é muito. Né? Então 10 reais vai ser muito para você. E quando 10 reais é muito para alguém, significa que esse alguém é pobre. Pegou? Porque veja bem, quando você perguntar para o rico, ele falar assim, 10 reais é muito para você? Ele vai dizer, não, de forma alguma. 10 reais não é nada. Então quando você ajudar, fazer que isso aqui para mim não é nada. Então significa que a tua fé está no muito. Então se 10 reais, 5 reais, 2 reais é muito para você, significa que você está vivendo uma vida no pouco. Mas quando você entende, fala assim, não, o meu próximo merece, eu não vou dar R$1, 50 centavos, não vou dar 5, vou dar 10, de acordo com as suas condições, tá? Então você dá e diz para você, não, isso não é muito, não, ele merece. Aí o que vai acontecer? Vai vir muito sobre a sua vida e esse muito vai vir com a mesma frase, ele merece. Isso eu estou dizendo em tudo, tá? Quando você ama, você tem saúde, você tem alegria, você tem paz, você dorme bem, você prospera, você viaja, você é feliz, tá? Ame. Para amar não existe lei. Então essa é a palavra que eu venho trazer para vocês essa noite. É uma palavra simples, mas eu vou dizer uma coisa, não é fácil. Mas se você perseverar, você vai ver os resultados. É simples, não é fácil, porque precisa vencer barreiras que estão dentro de nós. Talvez aprendemos diferente, olha, quando você for dar esmola, é moedinha, tá? Não dá mais que isso não, senão você empobrece, aí você fica com aquele conceito o resto da vida. Amarra um elefante com um barbante, quando ele é pequeno, quando você colocar aquele mesmo barbante que não vale nada, e ele é aquele gigante ali de 3 metros de altura, você coloca ele no pescoço dele e ele acha que está preso. Então pense nisso, cuidado que as palavras que estão te prendendo são palavras fracas. Arrebenta isso, isso é um barbante na sua vida. E vá construir uma vida em cima do amor. Aí você vai ver o que é viver. Que Deus abençoe a cada um. Eu desejo
peço e oro que isso aconteça sobre a vida de cada um, que grandes testemunhos venham aflorar no meio de vocês. Então deixo aqui um grande abraço e nos encontraremos na próxima palestra. Fiquem com Deus.